É sempre um momento de alegria poder retornar ao ambiente de paz e de harmonia da casa espírita. Trazidos que somos pelo motivo de encontrar na sintonia com os bons espíritos a força que sustenta, que levanta o ânimo para prosseguir na jornada evolutiva, na construção da nossa personalidade, ao levantar as virtudes da paciência, da tolerância, da humildade, do perdão e do amor. Vamos nos reencontrar com Jesus, com o seu Evangelho de luz e de esperança. Esse caminho que nos deixou a ser trilhado devagar, com passos firmes, de acordo com as nossas limitações, mas nunca sem a boa vontade, sem o propósito firme, porque nós reconhecemos neste caminho a única forma de encontrar o equilíbrio, o domínio de nós mesmos e a felicidade que todos procuram, seja na terra, no plano físico ou no mundo espiritual. Todas as almas orbitam em torno deste ideal de construção de um ser que se depura, que se aperfeiçoa, que purifica e que se encontra com Deus, o Pai, o Criador, que está em toda parte, a quem queremos agradecer. Muito obrigado, ó Senhor, pela saúde, pela possibilidade de estarmos reunidos em torno do estudo, por estarmos banhados por este magnetismo, esses fluidos que vêm dos nossos irmãos espirituais, que tanto se preocupam com o nosso progresso, com o nosso bem-estar. Continuam semeando a boa semente por onde passam, e no contato com eles nós sentimos que existe muito mais além das dores, dos sofrimentos, das provas, que há essa compensação daqueles que persistem até o final. Permita Jesus, e sob o seu comando, as falanges benditas aqui estejam e nos tragam das esferas superiores o bálsamo que alivia, as substâncias que fortalecem a inteligência e os sentimentos do amor. Se algo tiver, queremos compartilhar com os espíritos necessitados, liberando as nossas irradiações, que de alguma sorte elas possam valer para o despertar das consciências, para a elevação da vibração desta casa, e assim esses irmãos sejam também atendidos em suas necessidades. Por tudo isso e por mais um dia, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, espíritos benfeitores. Que assim seja. Boa noite a todos. Quarta-feira passada, o Célio já começou esse novo livro, que é o quarto livro do estudo aprofundado da doutrina espírita, intitulado Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. São 5 livros, nós já havíamos estudado 3 livros e agora iniciando o 4º livro. O primeiro estudo que já foi feito, quarta-feira passada, ele trouxe como roteiro, nessa série chamada Esperanças e Consolações, o roteiro 1, o Cristo Consolador. E hoje nós vamos ver
até onde a gente conseguir, né, chegar pelo nosso horário, a providência divina. É da lembrança de todos aquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Evangelho de Jesus, na Boa Nova, porque foi tirado de lá quando Jesus pede para os seus discípulos acalmar, ficar tranquilo. Era um momento de muita incerteza, porque ele estava se despedindo fisicamente da terra e aqueles que amavam ele e que se apoiavam nele já estavam ficando agitados. É assim que acontece, né? Quando a gente tem alguém da família que a gente tem muito segurança dela existir, dela estar próximo da gente, ou alguém que é amigo, ou alguém da comunidade, quando um grupo de pessoas ou de almas se apoiam e ela percebe que por um tempo haverá um distanciamento físico, a depender da compreensão que cada um tem, começa a haver uma agitação, né? E agora o que será? Porque enquanto está aqui, a gente sabe que funciona, porque assim a gente sabe para onde recorrer, quem poderá nos ajudar. Então Jesus, ele declama, né? Ele anuncia aquela frase: não se turbe o vosso coração, não se arreceie, quer dizer, não agite a vossa alma, não crie uma agitação emocional, porque não resolve ficar agitado, ficar desesperado, ficar preocupado em demasia, não resolve o problema e cria outro. Porque como nós temos o corpo perispiritual, esse corpo perispiritual ele é fluídico, ele obedece o comando do que nós pensamos, do que nós sentimos. Então a gente bagunça ele, e bagunçando ele gera até mesmo problemas físicos, né? Ou então aquela perturbação, aquela ansiedade, aquele medo que um sente vai contagiando todos os outros. E aí algumas coisas que se mantivesse em equilíbrio, com sabedoria, facilmente acharia a solução, vai se arrastando, demora para achar a solução e vai acontecendo muito problema. Aí ele fala: não se preocupe, se acalme, porque no tempo certo eu vos enviarei o Consolador. Por isso que a gente fala Consolador prometido, porque Jesus é que prometeu que enviaria o Consolador. E que Consolador Jesus promete? Um Consolador que ia fazer com que a humanidade relembrasse dele. E a gente logo vai pensar na figura do homem, né? Vamos pensar na figura, na imagem de Jesus, que fosse relembrar o homem, o Espírito encarnado, a personalidade que esteve aqui na Terra. Por isso que muitas vezes a gente não entende o que ele quis dizer. Porque quando ele disse que esse Consolador prometido ia trazer ele de volta, ele estava dizendo que ia trazer a mesma estabilidade, a mesma confiança, a mesma fé que ele trouxe, que ia fazer a gente relembrar dele, porque o momento que Jesus esteve na terra foi um momento glorioso. Ele trouxe através da irradiação dele, da energia e daquela corte de espírito que havia se reencarnado para ajudar ele na missão, e os que estavam desencarnados também aqui na atmosfera, na psicosfera da Terra, ele trouxe um momento muito importante, né? De muitas bênçãos. Dizem quem ali estava e tinha sensibilidade, porque o homem comum, às vezes ele fica tão preso à rotina que ele não consegue ver as belezas que estão ao redor. Mas diz que quando Jesus passou pela terra, até a alegria dos pássaros era diferente, os cardumes de peixe, né? A semente germinava, porque um padrão de energia de excelência. Jesus é muito mais que um anjo, Jesus é um Cristo, é um sol espiritual. Então, imagine o que ele não gerou onde ele estava. Mas esse Consolador que haveria de vir e já veio, é o Consolador que vem por meio dos ensinamentos.
que Jesus, ele fez muita cura, mas nunca ele deixou de ensinar, porque ele sabia que o ensinamento, quando cada criatura assimila, se apropria do ensinamento, esse ensinamento, esse entendimento, essa compreensão da vida é a verdadeira luz que ilumina. Ilumina o quê? Como a gente vê as coisas, como a gente toma decisão, as escolhas que nós fazemos e a capacidade mental de suportar os momentos difíceis, porque estes todos teremos mesmo. Então, no primeiro roteiro veio falar disso. Consolador prometido é o Espiritismo. E muitas religiões, quando ouvem isso da gente, se arrepia. Mas nós não estamos falando da religião espírita, nós estamos falando do conjunto de ensinamentos que veio através dos espíritos pelos médiuns e que Kardec reuniu, ele só reuniu, organizou e imortalizou no livro, né? Porque as coisas que a gente fala, às vezes a gente perde, não é? Mas o que está gravado, registrado no livro, se a gente quer que alguma coisa fique para as próximas gerações, é só escrever um livro, porque aí ele fica impresso, ele fica congelado do jeito que a gente quis passar essa mensagem. Mas esses conhecimentos que estão na doutrina espírita, elas não pertencem a nenhum homem, a nenhuma religião, a nenhum grupo. Elas estão na natureza. E mesmo que as pessoas não acreditem, elas são leis. E as pessoas falam: e se eu não acreditar na reencarnação? Não tem importância, você vai reencarnar do mesmo jeito. Não é? Ela é lei. Então não é uma invenção, é uma lei. Mas é uma lei maravilhosa, porque ela fala assim: a gente erra, mas através da continuidade da vida, através das reencarnações, nós acertamos. Né? O que nós tiramos, a gente tem a oportunidade de reparar. O que nós adoecemos, nós temos a oportunidade de equilibrar, de trazer saúde. Então é nisso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Através das argumentações, das explicações dele, nós vamos entendendo mais a vida. Alguns pontos estão colocados no Evangelho segundo o Espiritismo. Como aceitar que algumas pessoas nascem e já nascem ricas, outras tão miseráveis? Não é isso que fala o Evangelho? Umas com beleza, outros desprovidas da beleza, uns com uma saúde robusta até o último dia da vida, da encarnação, outros doentinhos já, desde o início, desde o berço, né? Essas coisas todas, elas são explicadas pela doutrina espírita, por isso que ela é o Consolador que Jesus tinha prometido. Ela não é mais o Consolador prometido, porque ela já está aqui, ela já está no meio de nós. Nós já estamos divulgando, um aprendendo, outro ensinando, esparramando, divulgando. E vocês veem que nessas últimas décadas, até as novelas abordaram esse tema, os jornais, revista. Então ela, mesmo que a pessoa esteja em outra religião, ela já é de domínio público. Ela não está mais presa aos círculos daqueles trabalhos que a gente fazia, né? Dentro de casa, escondido, fechado. Não está mais dentro do trabalho mediúnico, também privativo, nas casas espíritas. Ela é de domínio público. Qualquer criança hoje sabe, né? Se a pessoa, às vezes, ela se endurece no preconceito, fala: não quero nem que fala nada de espírito, nem de encarnação. Ela endureceu no preconceito, mas ela sabe. Pelo menos ela sabe que existe, como é que funciona. E hoje, na continuidade dessas esperanças e consolações, o roteiro nos traz acerca da providência divina. Quantas vezes nós não ouvimos também falar isso, né? Nas palestras, em prece, sobre a providência divina. O que seria essa providência divina? Como que ela age em nós? Como que ela age? Quem é que é a providência divina? A ação da providência divina. Para entender os mecanismos de ação da providência divina, é preciso ter alguma compreensão das leis que regem os fluidos, os tipos de frequência das vibrações energéticas, pois são esses elementos materiais que servem de veículo
a manifestação da vontade do Criador. E de todos os espíritos, ainda que em escala bem reduzida. Assim, Kardec faz a seguinte reflexão: como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, intrometer-se em pormenores sem importância, preocupar-se com os menores atos da nossa vida e com os mais íntimos pensamentos de cada indivíduo? Tal a interrogação que o incrédulo dirige a si mesmo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode aceitar quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida nas esferas de suas atividades, sem que seja preciso a intervenção incessante da providência. Já por aqui a gente percebe que a providência divina é o próprio Deus. É o próprio Deus que em tudo está e que está em nós. E isso é muito difícil da pessoa entender se ela tiver ainda a imagem cristalizada de que Deus é um homem. Se ela tiver aquela imagem que nós aprendemos lá nos catecismos, né, fica difícil ela entender providência divina. Porque a imagem que nos foi passada, seja nessa encarnação, para quem migrou do catolicismo para o espiritismo, ou de outras, porque invariavelmente nós viemos de lá, do catolicismo. Porque se nós não frequentamos nessa encarnação, nós frequentamos na anterior. Isso é um fato lógico. Nós temos 150 anos de doutrina espírita e temos 2018 anos de catolicismo, onde nós encarnamos várias vezes no catolicismo. Então o nosso conhecimento, ele é inteiramente católico. Quando vem os médiuns aqui, que tem aquelas faculdades mais ostensivas, né, de vidência, de psicografia, que vê fazer palestra e às vezes alguns seminários, era lá da terra do Chico, trabalharam muito com ele, eles falam: aqui na região de vocês é tudo espírita católico, porque eram católicos, reencarnaram. Então é muito difícil, né, a gente sair de uma ideia e ir para outra e se desprender totalmente de uma e mergulhar tudo na outra. Existe uma transição. A gente vai devagarinho nós vamos assimilando a nova ideia. A gente vai trazendo ranços, trazendo traços da outra, devagar a gente vai diluindo aquelas ideias para depois mergulhar inteiramente na outra, né? Mas é necessário definitivamente esquecer aquela ideia de que Deus é um homem que está sentado num trono, um velhinho, né, de barba branca, de cabelo branco, que está sentado num trono numa região, fala o texto, viu? Tudo que eu estou falando aqui porque eu li o texto antes, então só estou reproduzindo o que está no texto, que está assim em regiões lá no céu distante. Como que você vai combinar um homem sentado no trono, mesmo que fosse um monarca, né, igual um monarca, igual aqui, né, na terra, os grandes reis, os grandes imperadores, mesmo que fosse, se ele estivesse tão distante, fosse um homem, como que ele ia participar das mínimas coisas? Olha o que ele fala, que a providência divina, ela participa dos detalhes da nossa vida, dos pensamentos mais insignificantes que a gente gera. Lembra da passagem? Não há uma folha de uma árvore que caia, que se desprenda da árvore, sem que Deus preside, quer dizer, sem que Deus saiba e permita. Se ele está distante num trono, como é que ele vai perceber que vai desprender a folha e vai permitir? Sabe quantos fios de cabelo tem na nossa vida? E sabe, porque ele é providência divina. E é aí que está a consolação e a esperança. Nesse sentido de que Deus não é um homem que está distante, que Ele está em nós e nós nele, que nós estamos mergulhados, realizando todas as nossas atividades num fluido que traz o pensamento de Deus e leva o nosso pensamento, nosso sentimento a Deus imediatamente, nós jamais poderemos nos sentir desamparados. Jamais. Não precisa nem gritar para fazer prece, oração, para ver se chega em Deus, porque já está aqui.
Aí faz todo sentido. Até o Evangelho faz sentido, né? Jesus fala: quando orardes, não vá na praça pública, não faça soar as trombetas, não é isso? Recolha no seu quarto ali quietinho, no silêncio do seu aposento, faça a sua oração. Ele estava falando isso. Como Deus já está em nós, em cada molécula, em cada partícula. E quando nós sentimos, fazendo aquela oração por pensamento, por sentimento, nós fazemos vibrar todas as moléculas do fluido do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico e do fluido que está ao nosso redor, ele já responde. Porque essa intencionalidade repercute Deus e retorna para nós. Então é muito difícil ter essa compreensão de como a providência divina ela está conosco, ela caminha conosco em tudo na nossa vida, se a gente não começar a entender que Deus, Ele mergulha, Ele banha toda a parte material e a parte espiritual com o seu fluido, que o pensamento dele caminha por esse fluido e faz esse fluido ficar um fluido inteligente. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque aí a gente começa a entender como que todas as orações são atendidas, como é que Deus sabe de tudo, né? Aí a gente começa a entender por que vale a pena você orar para todas as pessoas na lei de causa e efeito, porque se você ora só para você mesmo, você traz uma energia. Mas se a lei da causa e efeito fala que para cada coisa que você faz, você gera um retorno, então é de muita inteligência eu orar para todo mundo. Porque se eu emito raios para todo mundo que caminha nesse fluido, ao chegar em cada um da humanidade, ela retorna multiplicado. Se eu oro para um, eu recebo daquele um a mesma proporção da energia, do amor, do carinho, do que eu estou emitindo. Mas se eu oro para dois, eu recebo dos dois. E se eu oro para 8 bilhões de encarnados, eu recebo 8 bilhões de vezes. E se eu oro para o universo inteiro, eu recebo do universo inteiro, até das estrelas que estão cintilando no céu. Ainda que os fluidos e energias sirvam de manifestação da ação providencial, não são dotados de inteligência, por mais poderosos que sejam, mesmo em se tratando dos fluidos etéreos ou de vibrações sutilíssimas. Para melhor entender o assunto, o codificador recorda como se expressam as propriedades do perispírito, já conhecida pelos espíritas. As propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele não é inteligente de si mesmo, porque é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele quem o transmite, fica de certo modo impregnado do pensamento transmitido. Então aqui ele faz um paralelo, ele faz uma comparação. Ele fala assim: nós temos que entender Deus não como homem, não é aquela formação que nós temos antropomórfica, Deus na forma de um homem, que aí nós estamos invertendo a relação. Quando fala que o homem, o espírito do homem é criado à imagem e semelhança de Deus, está falando que o espírito que Deus criou, ele tem ali a sementinha de tudo que é bom. Ele pode ir evoluindo, né, e desenvolvendo esse potencial. Mas se nós falarmos que o homem é a imagem de Deus, nós estamos blasfemando, não é? Como que eu posso falar que um homem que persegue o outro homem, que prejudica o outro homem, que planeja o mal para o outro, é igual a Deus? Deus não tem nada de ruim, não tem natureza ruim. Por isso que nada que exista que seja mal, nós podemos falar pôr na conta de Deus, porque Ele não tem substância. Ele não tem substância de maldade. Como é que Ele vai criar alguma coisa, alguma maldade? Então nós vamos entender que quando alguma coisa é mal, esse mal na verdade ele não existe. Ele é a falta de alguma coisa que ainda virá.
Ela é a falta do bem, a falta da compreensão, do entendimento, né? Do espírito de solidariedade. Na medida que o espírito vai evoluindo nas encarnações, ele vai se completando, ele vai atingindo, ele vai alcançando aquilo que ele tem. Então, esquecendo que Deus, aquele aprendizado que nós tivemos, que Deus é um homem sentado num trono, e que dali ele comanda, ele vive. Vamos pensar que Deus está em toda parte, que Ele está envolvendo todas as partículas, tanto da matéria como os espíritos que Ele criou. Está envolvendo, banhando tudo. Assim como um peixinho está mergulhado no mar, nós estamos mergulhados em Deus. Assim como um pássaro que voa na atmosfera e está realizando o seu voo, planeando sobre a atmosfera, nós estamos realizando o nosso trabalho. Nós estamos pensando, sentindo e nos movimentando em Deus. Aí ele fala, para o espírita fica mais fácil ele entender comparando com si mesmo. O que é a alma? É a centelha criada por Deus, né? Aquela luz que Deus projetou e criou. O que é o espírito? O espírito é a mesma coisa que a alma? Não, é diferente. Porque a alma, ela tem a energia, ela tem a substância que Deus depositou ali, quando Ele nos criou. Já o espírito é essa alma, essa centelha, né, de luz, que toma para si o fluido que está ao redor dele. E esse fluido que está ao redor da alma, nós chamamos de... O que nós chamamos? Perispírito, ou corpo espiritual. Então ele está falando aqui, esse corpo espiritual que está ao redor da alma, ele é inteligente? Ele toma decisão sozinho? Não. Eu posso falar assim, meu perispírito está bravo hoje. Não está bravo. Meu perispírito está alegre hoje. O perispírito não está alegre. Meu perispírito está com frio hoje. Ele não está. Mas ele é esse envoltório fluídico, ele é intermediário, ele que traz a informação lá para a alma, das coisas que está aqui fora, não é? Acontece alguma coisa aqui, baixou a temperatura, aí então a falta de calor vai passar a informação para o corpo físico, as células nervosas vão fazer vibrar o perispírito, e essa informação do perispírito vai ser levado para o espírito, e o espírito é que sente, é ele que sente. E também se ele estiver alegre por algum motivo, né? Ele pensou em alguma coisa, ele entendeu alguma coisa, ele superou alguma coisa, é o espírito que ficou feliz, que ficou alegre, então ele faz vibrar o corpo perispiritual. Então a aura, quem é vidente vê a aura até expandida, mudada de cor, beneficia até as pessoas que estão ao redor, que emite esses raios de luz. É isso que ele está falando. Assim como o corpo perispiritual funciona como um intermediário que traz a informação do que vem de fora para o espírito sentir, tomar decisão, compreender, interpretar, e também é esse corpo fluídico que recebe a ordem do espírito para fazer o corpo se movimentar, e através do corpo se movimentar uma cadeira, uma construção. Esse fluido que banha toda parte é ele que leva a informação imediatamente a Deus e traz a resposta dele imediatamente. Por isso, onde quer que nós estejamos, nós estaremos com Deus e Ele conosco. O corpo é uma alavanca, né? Ele é um osso e um músculo e os nervos. Então o espírito tem a vontade, ele faz vibrar o perispírito dele, que aciona o sistema nervoso e manda a ordem, por exemplo, para o músculo encurtar. Aí o músculo encurta e puxa a alavanca. Ele é uma alavanca igual uma porta com uma maçaneta. Olha o que é o corpo físico. Não tem gente que amputa o braço e eles já colocam aquele robozinho, e aí fica uma partezinha do sistema nervoso em contato com uns eletrodos e faz mexer o dedo mecânico. Então aí a gente vê que a vontade ela é sempre do espírito. Por isso que muita gente foge do espiritismo, porque o espiritismo não deixa nenhum dos seus adeptos na posição de vítima.
E nos outros lugares a gente consegue, né? A gente fala assim, a carne é fraca, por isso que eu errei. A carne não é fraca, não é forte. Quem pode ter um temperamento forte ou fraco? O espírito. Então sou eu. E quem é o espírito? Sou eu. O corpo é meu, mas o espírito sou eu. Se eu falar que o meu corpo, minha carne é fraca, eu estou arrumando uma desculpa. Eu errei porque minha carne é fraca. Não é? Agora se eu falar, o espírito é fraco, eu estou falando, eu preciso me fortalecer. E como é que eu me fortaleço? Na compreensão, no estudo, né? Mesma coisa, o dinheiro. O dinheiro é ruim. O dinheiro é um valor. Quem é que manobra o dinheiro? É o homem, é a inteligência. Aí ele faz com equilíbrio ou com imprudência. Então o dinheiro não é bom, não é mal. O corpo, ele é o corpo, ele é um instrumento. Eu tenho uma mensagem. Porque a gente não vai para lugar nenhum sem ele. Mas não, a gente tem que ser o senhor dele. Quer dizer, eu que tomo decisão, eu administro ele e eu sei onde vou aplicar. Não eu ser dele um escravo. É isso mesmo. E a gente nunca escutei uma expressão dessa. Você pode não ter lugar sobre o perispírito, sobre o espírito, sobre a influência do corpo. O que a alma que quer, a gente esqueceu, eu nunca fiz isso. É. Claro que eu procuro ser sobre o espírito, que é uma coisa muito. Sim. Então, ele é um fluido, né? Ele guarda a marca, a mensagem de tudo que o espírito faz. Isso, ele que é a ligação do corpo e do espírito. Ele é um intermediário. Mas essas É sempre assim. Como ele é intermediário, ele está no meio. O espírito sente e pensa, passa para o perispírito. E o perispírito passa para o corpo. O contrário. Quando eu ponho a mão aqui, quem tem contato com a matéria? Meu corpo, que é matéria. Então aqui está quente, aqui tem calor. Aí o calor passa para a minha mão, para o sistema nervoso. O sistema nervoso faz vibrar o perispírito e o espírito sente. Então as sensações que estão na Terra, elas são trazidas pelo corpo físico e pelo perispírito. E é por isso que alguns espíritos, tendo o seu corpo perispiritual muito ainda encharcado de fluidos vitais, sente as sensações da matéria e fica achando que está vivo. Aí vai para a parte umbralina, que já começa aqui na Terra, que a gente pensa que é algum lugar muito longe, já começa aqui na Terra, né? E ali vai ficar um tempo até drenar, esgotar essa energia encharcada. Quando esgota essa energia encharcada, aí ele ele deixa de ter contato com a matéria. Uma pessoa que vê o espírito não vê o espírito. Vê o perispírito. Se ele tiver a clarividência, ele vê o perispírito até sutil, até mais levinho que é dos espíritos benfeitor, porque é uma faculdade psíquica que ele tem. É a alma dele, o espírito dele, vendo um outro espírito. Se todos nós enxergarmos, então é porque o espírito se fez tangível. Aí ele teve que recolher fluido para se semi-materializar quando é uma aparição. A aparição que flutua, né? Todo mundo vê, não precisa nem ser evidente. Ou se materializar completamente, que é o caso daqueles que no trabalho de efeito físico vêm, cumprimentam as pessoas, que punha a mão naqueles tambor com cera quente, eles punham a mão lá e tiravam, depois a cera parafina endurecia, ficava a marca da mão deles, para deixar uma prova científica da existência do espírito, da imortalidade. Nesse sentido, o fluido que serve de veículo à ação mental simula algum efeito inteligente, mas o fluido, ele não é inteligente, ele apenas simula. A linguagem mais fácil para entender isso, quem está habituado com os livros de André Luiz, é quando ele fala que o pensamento é matéria mental, né? Quando a gente pensa, é como se o pensamento fosse um corpúsculo, uma bolinha que é arremessada para toda parte. Ele é matéria mental. Ele tem lá a informação, igual a onda do celular, onda magnética, ela vem trazendo a informação, mas a informação ela foi produzida, ela foi criada pelo ser inteligente, não pela onda que está caminhando. Uma vez que está impregnado de elementos inteligentes, oriundos da mente emissora,
E é por isso que nós temos que ter um pensamento sempre positivo, porque nós estamos criando ao nosso redor aquilo que nós estamos pensando e sentindo, e nós estamos nos alimentando disso, e nós estamos respirando isso. E é por isso que não é qualquer um que pode ir num trabalho de efeito físico, porque se não tiver um padrão de pensamento e de sentimento, materializa as coisas ruins que a pessoa pensa, né? Que pode gerar um perigo, um risco para alguém, ou no mínimo para ela mesma, porque pode colocar a pessoa numa situação de exposição, ela fica exposta. Quando nós estamos encarnados, nós estamos escondidos através de uma máscara. Não é uma ofensa falar isso, uma máscara. Ninguém está falando que é fingido, não, porque a palavra persona, ela vem de máscara. Lembra lá quando a gente estudava, ou quem já assistiu o filme, dos primeiros carnavais, que era em Veneza, e as pessoas que iam vestiam uma máscara? Aquilo era uma persona, uma personalidade dela, né? Cada um vestia uma personalidade. Nós na encarnação estamos vestindo uma persona, uma personalidade. Então o nosso espírito está escondido através do nosso corpo. Daniel, eu acho que esse é meu, sabe por quê? Eu estava vendo um livro lá, a Terra encarnou um japonês, um cara, e matou ele. Quando esse cara passou por outro lado, cara, e apanhava. Reencarnei lá no Japão, tudo aleijado, tudo enrolado. Ele viveu um monte de tempo. Um negro perdoou, o outro perdoou. O Valdir me fez eu lembrar da história que eu vi recentemente do dia que o Valdo Vieira abandonou o Espiritismo. Eu não sei se todos vocês conhecem a história. O Valdo Vieira, ele foi um espírito preparado, um espírito da codificação para vir junto com o Chico e dar continuidade à obra. Por isso às vezes a gente tem possibilidades mediúnicas, mas a gente não tem firmeza, né? Uma coisa é você ter firmeza espiritual, outra coisa é você ter uma mediunidade alargada. Ele tinha uma mediunidade alargada, mas ele não tinha firmeza, ele não tinha força moral, ele não tinha resistência. Mas na parte de fenômeno, ninguém pode negar o valor que ele tinha. Tanto é que o livro Evolução em Dois Mundos, um capítulo era escrito pelas mãos do Chico, o outro capítulo era escrito pelas mãos do Valdo Vieira em lugar diferente, e elas se completavam. Aí o dia que ele foi viajar com o Chico para os Estados Unidos, o Emmanuel falou: Chico, hoje o Valdo Vieira vai deixar o Espiritismo, ele vai te abandonar. E contou detalhes para ele. Nós vamos chegar num lugar que nós vamos fazer palestra, vai aparecer uma médica loira de olhos azuis, lindíssima. Na parte física ela é uma mulher belíssima, mas o espírito dela está escondido através desse corpo. Ele é um espírito tenebroso, e ele vai confundir o Valdo Vieira. Olha, gente, ele vai confundir. E aí o Chico, preocupado, liga para a família do Valdo Vieira, e a mãe do Valdo Vieira fica desesperada, porque já sabia da confiabilidade da mediunidade do Chico. Se o Chico estava falando aquilo lá, se o Emmanuel tinha falado para ele, ela sabia que ia acontecer, e não deu outra. Vocês já não ouviram essa história? Não deu outra. Eles foram, a mulher, ela fez uma proposta, porque ela era médica e ele também era médico. Olha, Valdo, vamos comigo para o Japão, numa especialização. O Valdo Vieira deixou o Chico Xavier sem dinheiro lá nos Estados Unidos, sem dinheiro, hospedado num hotel sem dinheiro. Acabou o dinheiro que ele tinha deixado, o dono da hospedaria falou: Chico, você tem que ir. Ele nem sabia falar a língua direito. Você tem que ir embora, eu não posso, é meu serviço aqui, eu não posso ficar te hospedando de graça. Aí disse que o Chico sai dali, começa a andar na praça. Ele não tinha dinheiro para fazer uma ligação, porque se ele soubesse se ele tivesse um dinheiro para fazer uma ligação de lá, era caro, para um amigo dele, ele ia dar um jeito de buscar, mas não tinha mais. Então o Chico fala: foi a primeira vez que eu me senti um mendigo, numa terra distante, sem saber o que fazer. E comecei a caminhar por lá, caminhar, e não sabia o que fazer.
fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse. Aí ele fala que para uma limusine, carro belíssimo, gigante, e desce uma mulher toda vestida de joia, uma senhora, e ela fala assim: eu sou de tal país, né, de origem de tal país, e eu sou devoto de tal santo. E como eu fiz um pedido para ela, e eu falei então que toda vez no dia desse santo, o primeiro mendigo que eu encontrasse, eu ia dar dinheiro. Ele falou: sou eu mesmo. Encontrou, né? Encontrou então o mendigo. Aí então essa mulher pôs ele dentro do carro da limusine, foi num restaurante mais chique e pediu para ele comer o que ele quisesse comer. E disse que o Chico comia bem, né? Aí ele falou: comi até nem sabia o que eu estava comendo. E essa mulher gostou tanto dele, que quem não gosta do Chico, né? Que acabou dando uma parcela de dinheiro ali para ele e deixou ele no hotel. Aí ele falou pro homem assim: eu vou trocar. Ela deixou pago 1 mês ou 3 meses, que eu não recordo. E aí ele falou pro dono, na hora que ela foi embora: eu troco esse tempo que eu ia ficar na hospedaria por uma ligação. E aí ele aceitou. Olha como que era caro uma ligação no Brasil. Aí ele ligou e os amigos dele foram buscar ele. Então é nesse sentido mesmo. O nosso corpo físico, ele é uma máscara, ele é uma massa que esconde quem nós somos, esconde para os outros encarnados. O Valdo Vieira nunca mais, né? O espiritismo. Depois ele voltou, fundou uma seita estranha. Voltou e até antes dele desencarnar há pouco tempo ele estava falando mal do Chico Xavier. Ficou falando mal a vida inteira do Chico. Ele tinha uma mediunidade fabulosa. Ele tinha a mediunidade de sair do corpo de forma consciente e visitar qualquer lugar no espaço e voltar e descrever o que estava acontecendo. Mediunidade ele tinha mesmo, só que pirou, né? A gente pira e ele pirou. A gente se esconde para nós mesmos e para os outros, mas para os espíritos não. Porque qualquer espírito que tenha a nossa evolução um pouco maior, ele consegue chegar próximo da gente e ver, né, o que a gente pensa, o que a gente sente de verdade. Então esse fluido, ele não é inteligente, mas ele carrega o que nós pensamos e o que nós sentimos. E é o entendimento disso que fundamenta tudo que nós fazemos na doutrina espírita. Se nós fazemos o passe, é na compreensão disso. Se nós falamos trabalhos das curas, é na compreensão disso, né, da existência do perispírito, desses fluidos, e de estar com a mente preparada e com um amor para pôr nesse fluido. Se nós fazemos uma comunicação com os espíritos, a base disso está nesse fluido, nesse perispírito. Se nós acreditamos que todas as orações são atendidas, porque Deus, no momento que a gente está orando, Ele já está sabendo da nossa oração, do nosso sentimento, e já está aí mandando a resposta, é por causa do entendimento e da aceitação que existe esse fluido. Encerrando hoje, né? Nesse sentido, o fluido serve de veículo à ação mental, simula algum efeito inteligente, mas apenas simula, uma vez que está impregnado de elementos inteligentes oriundos da mente emissora. Seja ou não assim no que respeita ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, representemo-lo para facilitar a compreensão sobre a forma concreta de um fluido inteligente preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm a mesma propriedade que ele, cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda a parte, tudo está submetido à ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não haverá nenhum ser, por mais pequenino que seja, que de algum modo não esteja saturado dele, não esteja preenchido desse fluido de Deus. Achamo-nos assim constantemente em presença da divindade. Não lhe podemos
subtrair ao olhar nenhuma de nossas ações. Não podemos esconder de Deus nenhuma das nossas ações. O nosso pensamento está em contato incessante com o pensamento, com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê o mais profundo refolho do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Há, contudo, um fato concreto que não podemos ignorar. A providência divina existe e somos dela beneficiários. Todos somos beneficiados por essa providência divina. Cotidianamente, no plano físico ou espiritual, quer dizer, toda hora, todo momento, seja aqui encarnado ou seja desencarnado. E aí, para encerrar mesmo, vamos ver o que diz Emmanuel sobre isso. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira e inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus em todos os episódios da estrada. Senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil, que te solva os compromissos, mas na força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários te venham às mãos nas horas de dúvida. Não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos da fé, mas percebê-los-á contigo, em forma de segurança e bom ânimo, na travessia da aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria, não te expressará configurado em favores de exceção que te retire dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Seja qual for a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra, ao encontro da paz e a caminho